Olá, boa noite a todas e todos e todes que está aqui acompanhando o curso Filosofia da Praxis Global, segunda edição, a gente começando hoje o segundo encontro para nos debruçarmos aí sobre o pensamento de José Martí com a professora Sharon Moretti da Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, que já está aqui com a gente. Boa noite, Sharon. Boa noite a todos, todas, todes. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa sala, né? E que a gente possa ter uma noite bem agradável de diálogo e, enfim, de contato com a filosofia da praxis martiana. Seja bem-vinda mais uma vez aqui, né? Um prazer ter você conosco, né? Para dar continuidade a esses estudos e aí para a gente aproveitar bem o tempo mais uma vez aqui, né? De mais ou menos uma hora da sua exposição e depois a gente abre o chat aí para as perguntas, tá bom? Fica à vontade. Tá bom. Olha, para iniciar essa noite, eu pensei primeiro numa frase do José Martí e outra, eu queria tomar liberdade para ler uma carta. É uma carta de Paulo Freire e que eu penso que tem muito a ver com o nosso encontro nessa noite, né? Acho que a frase, para retomar o nosso encontro da semana passada, seria: se a Europa fosse o cérebro, a nossa América seria o coração, né? E aí expressa esse sentimento que não só sentimento, mas ação, né? Mas essa força pulsante de um pensamento crítico, uma praxis, né? Latino-americana, anti-imperialista, anticolonialista, que confrontava a falsa erudição e a natureza, o homem e a mulher natural, né? A gente já comentou algo sobre isso no encontro passado. E sobre a leitura da carta que eu queria fazer, é porque eu iniciei o encontro falando sobre os meus contatos com José Martí e algumas aproximações com o movimento indígena de Chiapas, particularmente o movimento indígena zapatista, e a importância das cartas como forma de expressão, né? E também como um instrumento pedagógico muito vivo, muito importante, né? E recentemente, mas muito recentemente, chegou até as minhas mãos esse livro aqui, né? A Casa e o Mundo Lá Fora, que é um livro muito lindo, assim, muito bem ilustrado. São cartas de Paulo Freire para Ana Tercinha, a sobrinha do Freire, e são 6 cartas no período do exílio, enquanto ele se encontrava no Chile. E eu queria ler a primeira carta, porque eu acho que ela dialoga com esse espírito, essa proposta de José Martí com as crianças, né? Que é a edição da revista A Idade do Ouro, em que ele se preocupa em dialogar, se colocar na condição de criança a partir de uma vida adulta, né? Para falar sobre a realidade e temas concretos dessa realidade. Então, depois eu vou falar mais do Marti, mas a carta é curta, né? Mas eu acho que ela consegue registrar e explicitar esse acumulado histórico que hoje a gente entende como educação popular ou que a gente entende como pedagogia crítica e diria ainda uma filosofia da praxis, né? Então, vou ler a primeira carta que o Freire encaminhou para na Tércia Criança, né, no outono de 1967, então no seu momento de exílio. Então, querida prima na Tercinha, recebi sua cartinha. Fiquei muito contente. Elsa também ficou. Achei ótimo que você se lembrasse de me escrever. Recebi também uma carta tão bonita quanto a sua, a de Ana Clara. Será muito bom quando um dia você puder vir a Santiago. Então, não só você conhecerá outro pedaço do mundo, como verá outras gentes que falam outra língua, que não é a sua, que tem outros costumes. Mas, sobretudo, você verá a nós e nós a você. E então, conversaremos sobre muitas coisas e você fará passeios e verá a Cordilheira dos Andes muito alta, muito bonita. No inverno, ela fica branquinha, como se fosse um grande Papai Noel de barbas bem alvas, imensas e brilhantes nos dias de sol.
É muito bonito tudo isso. É bonito ver a neve caindo em cima da gente, caindo em cima das árvores. As árvores vão ficando curvadas e todas branquinhas. Parecem até umas velhinhas, bem velhinhas, que já não podem ficar em pé. Um dia eu fui ver a neve cair perto de casa, da Casa Azul, onde eu moro. Saí de dentro do carro todo agasalhado, com capote, chapéu, luvas, porque fazia muito frio. E fiquei maravilhado como você fica quando mamãe ou papai trazem uma boneca para você. Aí comecei a ficar todo salpicado de neve. A neve caía em cima de mim, no meu chapéu, no meu abrigo. A neve caindo parecia poeira do céu. E eu me senti um menino de novo e quase brinquei de fazer bonecos de neve. É uma coisa boa, né, Tercinha, que a gente nunca deixe de ser menino. Os homens atrapalham as coisas, complicam tudo. Não sei se você vai entender isso que eu vou lhe dizer. Mamãe e papai lhe explicam melhor. Cresça, mas nunca deixe morrer em você a Natercinha de hoje, que começa a descobrir um mundo cheio de curiosidade. Se os homens não deixassem morrer dentro deles o menino que eles foram, se compreenderiam muito melhor. Mas eu não quero fazer carta complicada para você, carta de gente grande. Mas é possível também conversar com o menino, conversa com esta. Assim eu converso com Joaquim e o Lute, toda vez que eles querem conversar. Da mesma maneira, toda vez que você queira conversar comigo, me escreva. Você é hoje a mais nova das minhas amigas que me escrevem sempre. Da Casa Azul, onde eu estou lhe mandando esta carta, um beijo. E um abraço bem forte para seus pais, a quem quero muito, né? Essa carta do Freire e Ana Tércia, ela está impregnada do espírito da Idade do Ouro, quando o Martí abre o seu primeiro número dizendo, né, o seguinte: quando uma criança quer saber algo que não está na Idade do Ouro, escreva como se soubesse conhecido sempre, que nós tentaremos respondê-lo. Não importa que a carta venha com erros de ortografia, o que importa é que a criança queira saber. E se a carta está bem escrita, a publicaremos na nossa revista, né, como pé de página, para que se saiba quem foi o menino que escreveu e que isso vale. Os meninos, as meninas, sabem mais do que se parece. E se escrevessem o que sabem, coisas muito boas escreveriam. A Idade do Ouro, né, que se publica nessa composição, será sobre coisas de sua idade, para que possam escrevê-la bem. Porque para escrever bem de uma coisa, tem que se saber muito sobre ela. Assim queremos que as crianças de nossa América sejam homens que digam o que pensam e que digam bem, homens eloquentes e sinceros. As gurias, né, as meninas, devem saber o mesmo que os meninos para poder falar com eles como amigos quando se cresçam, quando se vão crescendo. Como que é uma pena, né, que o homem tenha que sair de casa para buscar com quem falar, porque as mulheres de casa não sabem contar mais do que diversões e modas. Então aqui a gente já percebe uma linguagem, uma aproximação do Martí com os guris e com as gurias, né, como a gente diz aqui no Sul, os meninos e com as meninas, e essa preocupação em educar as gurias para, né, o mesmo que os meninos. Então é uma revista dirigida tanto a meninos quanto a meninas, numa linguagem próxima a deles. Eu vou falar mais sobre a Idade do Ouro logo em seguida, né? Bom, eu fiquei de comentar algumas coisas sobre a educação popular como um acumulado histórico e onde que o José Martí se encontra nesse acumulado histórico, né? Então, eu queria falar algumas coisas nesse sentido para vocês. E falei também sobre uma das historiadoras, né, que é a professora Adriana Puigros. A Adriana Puigros, ela, então, faz toda uma discussão em torno de programas ou projetos de educação e sociedade na América Latina. E ela identifica que, apesar de um desses programas educativos estarem, entre aspas, perdendo, ou, em outras palavras, não seja o projeto ou o programa hegemônico, ele ainda persiste, né? O que aqui eu vou comparar com o que o professor Marco Raul Merria chama de acumulado histórico, e que culmina, então, que no século XX a gente chama também de educação popular,
tá? Bom, vou falar de 2 desses projetos. Vou começar primeiro com o projeto da direita conservadora, né? O que a professora Adriana Puigros identifica como sendo um projeto que é herdeiro da igreja medieval, ou seja, uma educação que, no fundo, é fundada por princípios racistas, né? Porque primeiro se pensa que deve educar os melhores, e que se deve se investir, então, maiores recursos, né? Ou seja, uma educação elitista, criando, portanto, uma pirâmide entre aqueles que devem conhecer e aqueles que não devem conhecer. Então, ela vai dizendo que essa compreensão de educação vai criando um setor de menor categoria, então, e um outro setor que chama-se de privilegiados. Então, ela vai chamar assim, um programa, um projeto educativo que está relacionado a uma direita conservadora herdeira, né, da igreja medieval. Outro projeto em andamento, que tenta superar o anterior, ela vai chamar de um programa ou projeto liberal e positivista. Um representante desse projeto, eu já mencionei na semana passada, e abri o nosso encontro fazendo uma certa menção à contraposição que o Martí faz a ele, né, que é o Domingo Faustino Sarmiento. Muito embora admirador de Martí, ele tinha uma visão sobre a educação popular ou educação pública, e aí educação popular como sinônimo de educação pública, também com traços, né, classistas e racistas, quando ele, ao defender a educação para todos, esse todos não incluía exatamente todos, né? O que significa? Uma certa aversão aos indígenas, aos gaúchos, né, aos negros, e um certo, digamos assim, pessimismo em respeito às suas capacidades e possibilidades de progresso através da educação. Então, ela fala desses princípios liberais e que o Faustino Sarmiento, né, vai ser um dos porta-vozes em que vai se colocar em xeque, né, a civilização contra a barbárie. Então, o projeto civilizacional, a barbárie precisa ser educada, né, mas nem toda, entre aspas, barbárie tem condições de assumir seu status civilizacional ou civilizatório, né, através dos meios formais da educação. Então, o que ele vai defender esse projeto? Daí não só o Domingo Faustino Sarmiento, né? Que é um projeto que é vigente na maior parte do século XIX. Ele vai dizer que os filhos das gentes civilizadas é que devem ocupar os bancos escolares, né? Devem encher as escolas e, em maior ou menor medida, as outras partes das populações assumem, né, essas vagas, esses cupos, se tiver possibilidade. Por que educar, né? No imaginário moderno, significa em educar para a cidadania e, com isso, levar adiante o projeto civilizatório moderno, né? E aqui eu já faço uma breve menção, porque depois vocês podem procurar outros autores, e certamente é um tema que pode ser recorrente nos outros encontros. Esse projeto moderno de civilização, que deveria ser de humanização, promove violência, né? Então, o mito civilizacional, ele justifica toda sorte de violência, o que significa colonizar, ocupar, né? Não apenas o território, mas também as mentes, impor, né? Invadir culturalmente, se a gente quiser também usar uma expressão do Paulo Freire, né? Então, nesse sentido liberal positivista, trata-se de reconhecer os direitos de alguns, né, para ocupar a educação como condição para uma democracia e a constituição dessas jovens repúblicas. Semana passada a gente mencionou isso, né, que estava no horizonte de José Martí a constituição das repúblicas, né, de Cuba, mas como um fiel da balança para conter o avanço imperialista estadunidense. Né? Bom, daí a professora Puigros também vai falar do projeto neoliberal. Esse é o projeto que a gente conhece muito bem,
que avança na segunda metade em diante para o final, né, do século XX, que nós conhecemos muito bem no século XXI, e que ela vai dizer, bom, esse é o projeto que no momento está vencendo, né? E esse projeto ele impõe alguns padrões de poder, de ser, saber, que nós conhecemos aqui na América Latina como reformas educacionais, né? E que essas reformas foram se apoiando em déficit, o que a gente conhecia como fracasso escolar, evasão escolar, altos índices de analfabetismo, contrastando com o que se considera um velho sistema escolarizado latino-americano e que deve, portanto, ser substituído por sistemas educacionais mais eficientes, né, e eficazes. Bom, mas daí vem a discussão do que significa o sucesso escolar e o que significa, no contexto neoliberal, de um sistema capitalista que foi se transformando em mais exploração, né? E, bom, e daí o primeiro projeto, na verdade, né? O primeiro projeto, o primeiro programa educacional que a Apo e Gross menciona é o projeto emancipador. E é nesse lugar que a gente vai encontrar o Simão Rodrigues, que é o mestre do Simão Bolívar, né? E a gente vai ter, então, uma ideia, uma compreensão de educação popular, mas também uma educação popular que seja democrática, cuja consigna é inventamos ou erramos. Os textos de leitura dirigida que eu indiquei a vocês para esses dois encontros, né? Nossa América, Mente Latina e mesmo o Congresso de Washington, vocês vão poder identificar uma crítica contundente que José Martí irá fazer a toda forma de imitação aos modelos estrangeirantes, né? Então, o que significa esse projeto emancipador, do qual tanto Simão Rodrigues quanto José Martí podem fazer parte, né? Primeiro, a constituição de sistema escolar latino-americano próprio, né? E que deve partir dos pobres, dos esfarrapados, dos negros, dos indígenas, né? Dos crioulos, ou seja, dessa mestiçagem que mencionava no encontro anterior, que José Martí tanto valorizava, justamente por entender o processo histórico pelo qual a nossa América, né, era sujeito, né? Sujeito tanto no sentido da sua conservação, quanto sujeito da sua transformação. E ele, obviamente, imbuído desse projeto emancipador, tanto do ponto de vista político, né, em relação à Espanha, econômico em relação aos Estados Unidos e humano na formação de uma pátria que era o mesmo que humanidade. Isso vai ser muito recorrente nos textos Martí, né? E acho que isso dialoga bastante com a frase que a gente iniciou esse encontro. Se a Europa fosse o cérebro, nossa América seria o coração, diria José Martí. E o mesmo Simão Rodrigues, né? Simão Rodrigues. Os pobres, os negros, os indígenas, os crioulos, os esfarrapados e esfarrapadas, né, seriam o coração da educação desse sistema latino-americano, né, seria o núcleo mais significativo e que, portanto, outorgaria um sentido para a escola, esse sentido comum, né, de uma educação que é comum para todos e todas, que é esse sentido de educação que é para a democracia. Então, obviamente, que o sentido que Martí está falando, o sentido que o Simão Rodrigues está falando, também incluiria os filhos e filhas, né, das outras classes, mas, sobretudo, das classes sociais governantes, até então, para que pudessem ser efetivamente todo o conhecimento acumulado ao longo da história fosse distribuído e fizesse parte de um projeto que o Martí chamava de honradez, né, que nada mais era de dignidade e partilha desses saberes do conhecimento até então produzido. Tomando um outro autor como referência, também de cada literatura para vocês, é o professor Danilo Streck. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês de novo, vou mostrando algumas coisas, né? A gente pode constituir uma ideia de que a educação para José Martí é uma educação do povo, e ele vai defender, portanto, uma educação universal, né?
que significa, de acordo com o professor Danilo Streck, essa educação martiana? Uma educação que valorize a pluralidade dos saberes, né? A gente falou dessa característica pluriclassista, né, que Martí vai identificando na Constituição dessas jovens repúblicas, e inclusive não só na Constituição das jovens repúblicas, como do Partido da Revolução Cubana, né? Uma educação que privilegie, né, as relações interpessoais, a sua relação com o ambiente, né, no processo de aprender e ensinar, como base para a transformação social. Eu acho que essa ideia, no texto também indicado a vocês, maestros itinerantes, né, essa compreensão, ela está igualmente explicitada, de que é uma educação cujo conhecimento da realidade parte de uma perspectiva emancipatória. Então, aqui a gente já percebe uma aproximação novamente com o Simão Rodrigues, onde um projeto de sociedade está vinculado a um projeto de educação, um projeto de educação está vinculado a um projeto de sociedade, uma outra sociedade. Nesse caso aqui, não é qualquer uma. Ambos estão aí comprometidos com a transformação dessa realidade, sem esquecer que ambos estão fazendo uma crítica contundente ao mundo colonial. Em particular, José Martí, uma crítica contundente também ao avanço imperialista nascente, né, no século XIX. E aí, por fim, o professor Streck vai falar da educação como um processo autoformativo na sociedade. E isso é muito interessante e muito importante. Eu falava sobre a atualidade do pensamento do Martí, essa ideia de que o processo de organização social, a educação, fazendo parte dessa nova sociedade, né, autoforma os sujeitos ao mesmo tempo que vai formando esse novo mundo, nesse caso, uma nova república. Quero mostrar aqui para vocês esse livro aqui, ó, José Martí e a Educação. As notas históricas eu pude colaborar. E mencionava na semana passada como eu tomei contato com o José Martí, o professor Danilo Streck, né, com seus bolsistas de iniciação científica em 2006, se eu não estou enganada, tomou contato com os textos de José Martí e pôde nos brindar, portanto, com essa obra. Quem tem curiosidade, então, de ter um texto especificamente sobre a relação José Martí e educação, pode tomar esse documento aqui como referência de estudo. Outro texto, organizado pelo professor Danilo Streck também, hoje no PPG de Educação da Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, são textos escolhidos, se chama Educação em Nossa América, publicado pela Unijuí, em que o professor fez um conjunto de seleções aqui de textos sobre educação e o pensamento martiano. Bom, desse livro aqui eu indiquei pelo menos 4 textos para vocês, que eu considero, sinceramente, uma obra, essa obra aqui, que é de 2000, vou dizer o ano para vocês, só para vocês perceberem o intervalo, né? Esse aqui é de 2007, essa publicação aqui, organizada, são textos selecionados, né, sobre a educação em Nossa América, José Martí, pelo professor Danilo Streck. E esse é um conjunto de textos igualmente selecionados, porém, pelo professor Roberto Fernandes Retamar, José Martí em Nossa América, que faz parte da coleção Nossa América, publicado pela UCITEC, que é de 1983. Então, a gente tem um intervalo entre 1983 e 2007 de um conjunto de textos que eu considero complementares ao pensamento, à obra de José Martí. Então, essa obra aqui é muito interessante. Tem textos mais diversos, né, de diferentes periódicos pelos quais José Martí pôde contribuir, e esse sobre textos de educação, né? Então, ficou aqui mais 3 bibliografias como indicação, curiosidade para quem em seguida quiser avançar nas leituras de José Martí. Bom, então eu já mencionei para vocês, são 4 projetos, ou 4 programas educacionais, um conservador de direita, herdeiro da igreja medieval, um projeto liberal positivista, onde a gente já observa a importância da educação pública,
ou uma educação popular para todos, cujos traços têm algumas nuances, né? Se a gente vai falar de alguns autores como Sarmiento, a gente vai compreender um projeto de educação liberal positivista em que vale imitar o estrangeiro. Se a gente for tomar José Martí como referência, ainda que nesse contexto liberal positivista do século XIX, a gente tem que necessariamente localizá-lo, pelo menos do meu ponto de vista, né? Esse necessariamente fica por minha conta, em outra perspectiva desse movimento de transição de um tempo para outro, que é um projeto humanizador, um projeto emancipador, portanto, colocaria Simão Rodrigues e José Martí juntos, dialogando na produção de uma sociedade tanto autêntica quanto for o seu sistema educacional, né? E, por fim, um outro programa que a professora Puigros menciona, que é o projeto neoliberal, que está em curso nesse momento, mas não significa que foi capaz, portanto, de suprimir as vertentes emancipadoras na educação em nossa América. Bom, eu falava para vocês, portanto, que o professor Marco Raul Mejía, eu depois até fiquei com dúvidas, até vou fazer uma confissão aqui. Eu acho que eu fiz menção ao professor Oscar Hara, mas se eu fiz confusão, eu estou pedindo desculpas nesse momento e já corrigindo, né? Então, é o professor Marco Raul Mejía que vai entender a educação popular como um acumulado histórico. E é interessante que ele use uma forma de organização da educação popular como tronco. Alguém na semana passada, em um dos seus questionamentos aí, a partir da exposição do diálogo que a gente promoveu, a ideia do tronco tem que ser nosso, né? Ainda que a gente enxerte de outras culturas, mas o tronco precisa ser nosso, o tronco precisa ser da nossa América. O vinho pode vir da bananeira, né? Se for azedo, é o nosso vinho. É por aí que o Martí vai construindo essa forma de dizer da importância de não imitar, mas de criar, né? É muito recorrente nos textos do Martí a ideia de criação, né? A gente pode falar também de alternativas, né? Alternativas próprias para esse contexto. Então, o que o Mejía vai dizer? Que a educação popular, a origem dela, ela está nas lutas pela independência, né, de nossa pátria. O Simão Bolívar vai chamar de pátria grande, latino-americana, enquanto que o Martí vai chamar de nossa América. E ele vai falando, então, desses troncos, né, desses troncos que vão constituindo a nossa educação. O primeiro tronco, né, ele vai falar dessas lutas de independência da qual Simão Rodrigues, Simão Bolívar, né, e outros libertadores fazem parte. E o Martí é uma referência importante, não apenas porque ele vai falar na nossa América, em contraposição à América que não é nossa, né, porque ele vai identificar, a partir dos avanços tecnológicos proporcionados pela ciência moderna, um horizonte que a gente pode chamar de cosmopolita para o nosso grande continente, né? E como é que se daria esse horizonte cosmopolita? Crítico e respeitoso em relação às diferenças. Essa é uma pergunta que geralmente se faz em relação ao Martí, se seu pensamento tem algum traço de xenofobia ou aversão ao estrangeiro, né? A gente poderia dizer que não, ao contrário, eu ousaria de falar que o seu pensamento, ao mesmo tempo que defende a nossa autenticidade, ele tem uma consciência histórica crítica, né, capaz de afastar qualquer tipo de equívoco dessa natureza em relação à sua proposta, seu ideal republicano e educacional, né? O segundo tronco viriam das universidades populares. Bom, América Latina, principalmente a partir das experiências do Peru, El Salvador e México. Então, essa ideia de universidade popular, eu colocaria aqui também uma visão de universidade popular alargada pela compreensão do Mariátegui. A gente já conversou um pouco também na semana passada, a gente fez algumas vinculações, né?
Mas essas universidades que se preocupam, então, em educar não apenas os operários, já estou pensando aqui no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, mas sendo sujeitos da sua própria educação, né, formando homens e mulheres no seu próprio tempo. Essa expressão, universidades formando homens e mulheres no seu próprio tempo, também é muito comum da gente encontrar no pensamento martiano. Os textos selecionados e indicados a leituras que vocês receberam, isso fica bastante evidenciado, né? O que isso implica, né? Segundo o Merria, uma consciência sobre o lugar e o papel na história desses sujeitos, né? Quem são os sujeitos da transformação social? No caso da América Latina, e em particular a José Martí, é esse homem e essa mulher resultado de uma história de violência, uma história, né, colonial, e, portanto, não se tratava apenas da identificação da exploração e da opressão, mas da superação dela concretamente na formação do novo homem e a nova mulher. Essa expressão que eu estou pegando emprestado, a gente já conversou um pouco sobre as diferenças que Martí tinha em relação à ideia marxista, né? Não saberia dizer exatamente se ele utilizaria essa expressão, mas o fato é que ele está preocupado na formação de jovens e novos governantes autênticos para então enxertar a república de um acumulado histórico. Então, acho que essa é uma outra aproximação que a gente poderia fazer e a vinculação com a conversa, o diálogo que nós promovemos na semana passada. Outro tronco que a gente deveria levar em consideração são as experiências dos povos originários, com outras compreensões, a relação entre a força humana e ecológica através do paradigma que hoje nós chamamos, ou melhor conhecemos, né, passamos a conhecer como o bem viver, enfim, que uma pedagogia, uma educação moderna não foi capaz de compreender a natureza desses processos educativos com a vida, a partir da vida e para a vida, né? Mas a gente vai ter aí um conjunto de experiências em que as escolas indígenas vão ser muito importantes para que a gente observe uma prática educativa própria, né? Relacionada com o seu contexto geocultural, a escola como um espaço de síntese e que articula, sobretudo, a ideia de o conhecimento como bem comum, assim como a comunidade, né, é produtora desse bem comum. E, por fim, o quarto tronco, que o professor Merria menciona, são os diferentes projetos educativos que a gente vai conhecer na educação popular, e aí a gente tem uma forte influência da teologia da libertação, e um outro elemento que surgiu no nosso diálogo na semana passada, que é a importância da educação popular integral, buscando romper essas relações de opressão e exploração, mas projetos educativos cuja a ideia de democracia, né, econômica, social e justiça, elas fazem parte, né, e vinculadas à luta. Então, essa é uma das heranças também martianas que a gente poderia levar em consideração, tá? Bom, então, nesse primeiro momento aqui, pessoal, eu estou retomando aquilo que eu fiquei devendo na semana passada, que eu prometi, então a promessa tá paga, tá cumprida, né? E queria, então, mencionar algumas passagens de alguns textos para além daqueles indicados à nossa leitura, né? Eu quero mencionar, então, a Idade do Ouro e a nossa América, né? Um documento fundante do pensamento martiano e que ajuda, contribui a gente ter uma visão de como esse seu pensamento crítico vai se articulando. Eu gostaria, antes disso, apenas algumas notas sobre a filosofia, né, martiana, porque eu também acredito que já mencionei no encontro passado, mas para a gente poder revisar pelo menos algumas características, né, dessa filosofia martiana, tá? Bom, primeiro, uma filosofia construída a partir de um pensar que articula algo como resposta, né? Então, ele tem essa preocupação de não estabelecer simplesmente uma relação de interpretação da realidade, mas ele está voltado à resolução dos problemas concretos,
A proposta pedagógica martiana, não somente a filosófica, ela está preocupada e imbuída dessa resolução de problemas, né? A gente pode falar também em transformação da realidade que está sendo, né? Uma filosofia que é construída a partir de um pensar que entende sua resposta no sentido de contestar, de contradizer. Então, existe aí em Marti uma intencionalidade na sua resposta. Né? Então, ele está preocupado em contestar, contradizer algo daquela realidade que está sendo. Ou seja, de novo, há aqui um elemento de transformação presente na sua filosofia, né? Então, outro aspecto que eu gostaria de destacar é uma filosofia construída de um pensar que discute as formações históricas do real e esboça possíveis formas alternativas. Eu vou usar uma expressão aqui novamente, né, relacionando com Freire, que é a ideia de denúncia e anúncio. E, por fim, uma filosofia cujo pensar se faz em função da realidade e que tem como princípio as dimensões do saber crítico e a responsabilidade ética. Então, quando o Marti fala de uma proposta pedagógica, uma proposta educacional, e que é um direito de todos e todas receber essa educação, né, como um acumulado histórico, ele fala que existe uma responsabilidade desse homem, dessa mulher, para com todos e todas, né, e estar a serviço dessa comunidade. E isso é interessante para a gente pensar o quê? Que, para Marti, filosofia é ato, filosofia é prática, né? Então, eu ousaria aqui falar numa certa filosofia da praxis. E essa minha interpretação vem a partir da formulação do professor Raul Forné Bittencourt, né, sobre a filosofia de José Martí. Ele, de fato, se dedica, né, a estudar a filosofia martiana, né? Então, o que dizia Martí? A história da filosofia é, portanto, o exame crítico da origem, estado distinto e estado transitório que temos tido e que há chegado à filosofia em seu estado atual. Ou seja, ele não vê a filosofia em sua dimensão conservadora, né? Tá evidente que essa dimensão crítica que a filosofia proporciona, ela está voltada para as transformações da realidade, né? E, portanto, a gente poderia pensar, a partir de Martí, numa filosofia latino-americana que discute as urgências históricas dos seus povos. E o que diz Martí? A literatura do nosso tempo é ineficaz porque não é expressão do nosso tempo, né? Tem que levar sangue novo à nossa literatura. A gente pode fazer essa vinculação com a filosofia e com a pedagogia latino-americana, né? O Martí como esse primeiro tronco, né? Como mencionou Marco Raul Mejía, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides, porque eu acho que vai facilitar acompanhar a partir de agora uns pensamentos em torno da educação martiana, né? Eu vou passar adiante, porque senão a gente não dá conta. Bom, eu vou falar sobre isso aqui acho que é interessante, né? Deixa eu ver. Que é a ideia de ser culto é a única forma de ser livre. Para Marti, a ignorância, né? Ignorar algo, desconhecer algo é um problema, né? E ele tem um propósito que é da manutenção da ordem das coisas. Então, ser culto é o único modo de ser livre. Então, o que é uma educação do povo, né, para Martí? É a valorização dessa pluralidade de saberes, a gente já falou dessa relação multiclassista, né? O conhecimento da realidade a partir da perspectiva emancipatória, a educação é ato político, né? Mas o papel da educação é preparar o povo para o exercício da liberdade, ou seja, é a passagem daquele e daquela que antes era súdito da metrópole, né, a cidadão da república nascente, né? Eu acho que isso é importante destacar do seu pensamento. Bom, a Idade do Ouro, que se pretendia ser uma publicação mensal dedicada às crianças da América,
E, como mencionei na semana passada, teve 4 edições publicadas, mas muito ricas, né? Muito interessantes. Qual é a finalidade maior da educação para o Martí? É a própria vida, né? E a educação é o meio pelo qual o povo se autorrealiza, né? Então, um povo se faz pela educação, né? E pela educação, a existência justa e pacífica. E aqui na Idade do Ouro, como eu li na introdução do primeiro número da primeira edição, vai reforçando o respeito que o Martí tem com as crianças, né? É um respeito sabedor de que as crianças possuem saberes, né? Elas não estão destituídas de saberes. Tanto é que ele afirma, se deixasse as crianças escrever, vocês veriam que muitas coisas interessantes as crianças têm a oferecer, né? Então, é esse respeito ao sujeito, né? A pessoa humana, desde a infância, está muito presente nesses escritos, em particular na Idade do Ouro, em José Martí. Aqui, sim, tentei, pelo menos, tá, pessoal? Porque, de fato, mereceria um estudo mais detido, mais detalhado, apenas das 4 edições, para a gente poder fazer uma análise mais assertiva, assim, sobre a Idade do Ouro. Mas eu acho que tem algumas características que saltam, né? Então, bom, a como ele se refere a essa etapa da vida, né? Como a Idade do Ouro. O ensino das crianças é um momento privilegiado, né? Para formar esse cidadão, essa cidadã, né? Qual é o objetivo? O objetivo era poder dizer tudo aquilo que deveria se saber, né? O que ele chama de verdadeiros homens e mulheres, com palavras claras para que entendessem bem. Aqui, por isso que eu fiz questão de iniciar com a leitura da carta, né, do Paulo Freire à Ana Tercinha, porque essa é uma característica do Martí também na Idade do Ouro. Escrever com palavras claras para que as crianças pudessem entender de forma aproximando, né, temas que são temas de adultos, como esses bem concretos, né, de que o Freire sugere para a Tercinha não deixar morrer a criança que naquele momento ela se encontrava, né, porque é da criança que tem a curiosidade. Então, acho que aqui tem uma preocupação com o diálogo muito importante em Martí e que a gente encontra ainda fortemente em Paulo Freire também, né? Bom, a Idade do Ouro não deixa de ser um contraponto à educação artificial e meramente abstrata, né? Ele vai trazendo informações, notícias da realidade. Ele tem textos maravilhosos onde ele faz um relato sobre a exposição de Paris, fala inclusive sobre, descreve como era a estande do Brasil. Então, a Idade do Ouro tem essa capacidade de mostrar o mundo às crianças, né? Ao mesmo tempo que fala dos hindus, fala dessa exposição, ao mesmo tempo que fala da Grécia, né? Fala sobre os heróis libertadores da América. Então, ela tem essa capacidade. A gente pode dizer que a Idade do Ouro, ele vai traçando algumas características dessa formação da criança que tem a ver com a formação para a liberdade, com a dignidade, né? Segundo Martí, uma necessidade para o desenvolvimento de um pensamento autêntico e crítico. Ou seja, tem uma preocupação com as crianças desde sempre em ir elaborando essa criticidade e que anteriormente eu mencionava, né, através da leitura do professor Fornet Bittencourt sobre essa filosofia da praxis martiana, ou seja, a filosofia é crítica, né, mas a filosofia é crítica e é prática, né, ela é ação, ela é denúncia de um mundo que está sendo, nesse caso, desumanizante, a um mundo, né, que forma o homem e a mulher, que forma a criança, né, na sua plenitude. Bom, e tem algo bem importante nesses escritos que a gente pode identificar na Idade do Ouro, que a liberdade não está assegurada pelas formalidades, né, mas naquilo que é essencial. Ou seja, é uma relação entre forma e conteúdo. O que é essencial, né? Que valores são esses que não são as simples formalidades que realizar, né, que as grandes transformações serão concretizadas.
ele faz uma pergunta para as crianças, né? Quantas verdades cabem numa asa de um beija-flor? Né? Vocês imaginem o beija-flor, uma ave minúscula, né? Cujas asas são muito pequenas, mas o Martí vai justamente provocar que as crianças e os adultos, né, pensem sobre essa relação entre a forma, né, e aqui ele está falando também das leis e os valores que constituem essa liberdade política, que é uma liberdade igualmente do campo das ideias, um campo espiritual. Olha, até a gente pode pensar de novo nas possíveis vinculações com a educação integral. E, por fim, a gente pensar aqui a Idade do Ouro, né, dos textos, e aqui que ele entendia por Idade do Ouro, como um momento, bom, a transmissão, né, a transmissão desses valores humanos, né, humanitários, democráticos, né, de libertação, do direito aos povos de serem, né, através da sua cultura e a sua realidade contra a invasão colonial e contra a invasão cultural e imperialista, né? Isso vai aparecendo recorrentemente, né? Bom, aqui eu já mencionei, antecipei, na verdade, e trouxe um outro excerto, né, já li aqui, como ele via essa questão da formação das mulheres. Tem outros escritos que não se encontram na Idade do Ouro, em que o Martí, inclusive, vai comparando como era a educação das mulheres na Rússia, como era a educação das mulheres na Espanha. Então, ele tem uma preocupação desde já de falar, ó, em tempos científicos, uma educação científica. E nesses tempos científicos de educação científica, as mulheres também devem ser educadas cientificamente, né? Mas vocês não devem nunca, né, sob o risco de anacronismos e esquecer de que Martí é um homem do mundo colonial, né? E um homem do seu próprio tempo. E a gente vai percebendo também esses valores que são passados das mulheres, que apesar de educadas, são as mulheres que ocupam o mundo privado, né? Então, tem essa, digamos assim, essa contradição para os nossos tempos, né? Mas um avanço, se a gente olha do ponto de vista de transição histórica, o que significava as mulheres poderem ocupar os bancos escolares, né? Lembrando sempre que a educação aqui é uma educação para muito poucos. Falava antes dos programas e projetos educacionais, o liberal positivista, Sarmiento, né, salvo engano, posso estar equivocada, posso inclusive comprometer-me a pesquisar e depois compartilhar com a Joeline e com vocês, né, mas não lembro de ter lido alguma coisa específica do Sarmiento sobre as mulheres, tá? Posso inclusive perguntar para alguns colegas, pesquisadores, pesquisadoras, quanto a isso. Mas, enfim, aqui eu tenho um joguinho de cartas em casa que se chama A Idade do Ouro, um jogo inspirado na revista de José Martí, As Crianças, né? Então, esse joguinho tem 36 cartas que se pode ir juntando, que a gente chama joguinho de memória, certo? E elas vão se complementando. Eu trouxe aqui alguns pares desse jogo de memória para que a gente pudesse perceber assim, o conteúdo mesmo da revista, né? Por exemplo, aqui nas cartinhas número 10, a gente vê como o Martim vai contar a Ilíada do Homero, né? Então, a primeira cartinha diz o seguinte: se sente como um gigante, como se tivera uma cúpula, né, em um monte, como se estivesse numa cúpula num monte, com o mar no fim dos pés, quando se lê aqueles versos da Ilíada, né? E daí completa. E assim ele vai indo. Então, como é que ele ensina Homero os cantos, né, colocados na Ilíada, e aqui já é uma introdução, uma ideia de como a educação é transmitida através dos cantos na Grécia Antiga. Então, assim, Martí vai introduzindo, né?
E logo abaixo, na duplinha aqui, 14, olha só que tema. A preocupação do Martim em ensinar para as crianças a história dos talheres, né? Então, aqui a gente percebe a importância do trabalho, né? Então, porque os que estavam com braços cruzados, sem pensar e sem trabalhar, esses não estão vivos. Então, assim, ó, por que a gente vive? Porque a gente trabalha. O homem não tem que descansar até que não entenda tudo o que se vê. Então, ele vai, né, nos textos, trazendo vários temas da vida adulta, né, para a linguagem das crianças, né? E aqui tem duas historinhas, os sapatinhos de rosa. Então, ele também colocava contos, publicava poesias, né? Vou citar aqui os Sapatinhos de Rosa, que é uma poesia muito interessante, onde fala da educação de duas meninas, uma menina rica e uma menina pobre. E a menina pobre que está adoentada e não tem sapatos, e a menina rica que ganhou um chapéu com plumas, tem um sapatinho, né? E, enfim, tá com um sapato novo e vai à praia, né? E lá ela se depara com a mãe que leva a criança doente até o mar para tomar uma brisa e poder aliviar as dores da sua doença. Então, aqui ele vai tratando de forma muito terna as questões das diferenças, desigualdades sociais entre as crianças, né? E embaixo, a gente vê um outro conto, que é a Boneca Negra, a história de uma menina que ganha uma boneca nova e que é uma boneca loirinha, né? E que ela não se desfaz da boneca negra. Então, ela não substitui a boneca antiga, né? A velha pela nova. Mas como vai se construindo valores e, ao mesmo tempo, o Martí vai introduzindo temas importantes para ele, como essa questão racial, essa questão de classe, como a gente vai percebendo. Bom, aqui eu mencionei para vocês já algumas vezes a importância que tem os libertadores, os três heróis, né? Então, ele está introduzindo para as crianças que a liberdade é um direito. Daí ele conta a história do Bolívar na Venezuela, do São Martín em Rio da Plata e Hidalgo no México. E aqui ele vai falando sobre a questão indígena e a importância de Bartolomé de las Casas, né, para a defesa dos direitos dos povos indígenas, né? Então, ó, quando a gente pensa no lírio, lembre-se do Padre de las Casas, né? Então, essa é a forma que a gente vai encontrando em Martí a Idade do Ouro, a introdução da sua filosofia, da sua pedagogia, seu pensamento crítico, né? E libertador, né? Para as crianças. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Joeline, será que eu tenho 10 minutos ainda? Claro. Pode ficar à vontade, Sharon. A gente já está todo mundo aqui bem concentrado aí te ouvindo. Pode ficar à vontade. Tá bom. Pessoal, se vocês quiserem interromper para a gente poder conversar, fiquem à vontade, certo? Eu sou tagarela. A gente pode ir parando também. Enfim, e outro texto importante é o Nossa América, que alguns de vocês já o citaram na semana passada. A gente também já fez várias menções a esse texto. É um dos textos mais conhecidos, mais difundidos do Martí, por vários autores, estudiosos, pesquisadores, pesquisadoras. É considerado um texto síntese desse pensamento crítico, né? Dentre vários autores e autoras que identificam nesse texto essa potência crítica a partir da nossa realidade. Então, é um texto de 1891, é um texto também que o termo Nossa América vai se fortalecendo, né? E essa relação entre as deformações do colonialismo europeu no nosso grande território vai aparecendo. A gente pode até ousar dizer que é um manifesto de uma consciência latino-americana, né? Bom, daí eu separei aqui excertos tanto do texto, né, Nossa América, como outros textos sobre educação científica, técnica, para a gente ir percebendo algumas características desse pensamento, né? Uma preocupação do Martí é o bom governante. Quem é o bom governante, né? É aquele que sabe de quais elementos se constitui o seu país, métodos e instruções próprias, conhece a sua natureza e a sua história,
né? Então, os políticos nacionais devem substituir os exóticos. E é interessante como ele fala desses políticos exóticos, porque se formam na Europa, né? Mas pensam e fazem como se lá estivessem, sem levar em conta a nossa realidade. Então, o que a gente vai encontrar em nossa América? Uma crítica. O bom governante na América não é o que sabe como se governa o alemão ou o francês, mas o que sabe de quais elementos está constituído o seu país e como pode ir guiando em conjunto para chegar, por métodos e instituições nascidas no próprio país, àquele estado desejável, onde cada homem se conhece e age e desfrutam todos da abundância que a natureza colocou para todos no povo que eles fecundam com seu trabalho e defendem com as suas vidas. O governo há de nascer do país. Olha, vejam que interessante aqui, né? Ele fala de que todos têm direito, né, da abundância que a natureza oferece e do trabalho que dele a transforma, né? Então a gente pode dizer que há elementos recorrentes em relação ao trabalho aqui. Outra questão que surgiu, né, no encontro passado. Não há batalha entre civilização e barbárie, mas entre a falsa erudição e a natureza. Então ele vai dizer assim, olha, somos nós somos assim e não somos bárbaros, né? Ele está contrapondo essa ideia de civilização e barbárie. Então, governante em um povo novo quer dizer criador. Então, não se imita, se cria, já dizia, né? Inventamos ou erramos, dizia Simão Rodrigues, né? Ainda em nossa América, né? A questão da denúncia da educação que impõe padrões estrangeiros, né? Que dizia Martí, como há de sair das universidades o governante se não há universidade na América? Onde se ensine o rudimentar arte do governo, que é a análise dos elementos peculiares do povo da América? A Universidade Europeia há de render-se à Universidade Americana. A história da América dos Incas para cá há de ensinar-se detidamente, ainda que não se ensine a dos arcontes da Grécia. Nossa Grécia é preferível à Grécia que não é nossa. É mais necessária para nós. Está nascendo na América, nesses tempos reais, o homem real. Ah, tá aqui a expressão, lembra? Eu mencionei antes que eu não lembro, eu usei a expressão homem novo, né? Mas é o homem real. Essa é a expressão que o Martí vai utilizar, né, com mais recorrência, assim. Então, vejam só, porque é necessária para nós. Aqui tem um certo pragmatismo em relação à educação, mas, por outro lado, a gente observa uma crítica contundente, uma denúncia que ele faz à imposição de uma universidade que não tem condições de corresponder às nossas necessidades, né? Ou a necessidade vigente até então. Ainda em nossa América, sobre a resolução de problemas, né, políticos, econômicos, sociais, e criar uma fraternidade universal. Então, essa preocupação recorrente também no Martí, a gente vai encontrar nesse texto, nesse manifesto aí, né, de um pensamento latino-americanista. O que disse José Martí? Resolver o problema, depois de conhecer seus elementos, é mais fácil do que resolver o problema sem conhecê-los. Vem um homem natural, indignado e forte, e derruba a justiça acumulada dos livros, porque esta não é administrada de acordo com as necessidades patentes do país. Ó, vejam, de novo, necessidades. Conhecer é resolver. Conhecer o país e governá-lo conforme o conhecimento é o único modo de livrá-lo de tiranias. As sobrecasacas ainda são da França, porém o pensamento começa a ser da América. Os jovens da América põem-se a arregaçar a camisa, fundem as mãos na massa e a levantam com a levedura do seu suor. Entendem que se imita demais e que a salvação está em criar. Criar é a palavra-chave dessa geração. Então, a gente vai percebendo aqui o pensamento crítico, né, e a proposta que o Martí vai fazendo, né, não imita, não se imita, se cria, não se imita, se cria, né, a gente não resolve para depois conhecer, a gente precisa conhecer para poder resolver aquilo que é necessário, né, de acordo com as nossas necessidades. Então, novamente, a gente vai percebendo o papel autoformativo. Essa sociedade, que ao mesmo tempo se forma, vai
acompanhando um processo pedagógico, né? E vocês vejam, ó, levantam com levedura do seu suor, ou seja, do seu trabalho, né? Esses jovens. Bom, mestres itinerantes, né? Que é um outro texto indicado. E aqui tem uma característica muito interessante, que é a ideia de uma educação contextualizada, né? E que é algo bastante inédito para a gente pensar a educação moderna, né? A maior parte dos homens passou dormindo pela terra, comeram e beberam, porém não souberam de si. Olha só como ele é duro em relação à ignorância, né? Há de se empreender agora uma cruzada para revelar aos homens sua própria natureza e dar-lhes, com o conhecimento da ciência, ciência simples e prática, a independência pessoal que fortalece a bondade e fomenta o decoro e o orgulho de ser criatura amável e coisa vivente no grande universo. Ser culto é a única forma de ser livre. Bom, esse certo aqui tem muitas coisas para a gente pensar sobre ele. Primeiro, a ideia do conhecimento da ciência simples e prática, né? Ou seja, eu chamaria, nós poderíamos chamar de uma ciência popular. Não é a ciência exatamente do senso comum, mas é uma ciência que ela é reapropriada pelos populares de tal forma que ele tem consciência que na sua feitura tem conhecimento, né? É uma crítica que ele está fazendo aqui. A maior parte dos homens que passaram dormindo pela terra se alienaram, ou seja, comeram e beberam, nunca souberam de si mesmo com os sujeitos da própria história, né? A gente poderia dizer assim também. Então, ser culto é a única forma de ser livre. Mas não é qualquer cultura, não é qualquer educação, né? Tem um presente, que é uma educação crítica e é uma educação prática, né? Resolutiva, como a gente poderia mencionar. Educação popular, né? O que entende Martí? Esse é um outro texto sobre educação popular. Primeiro que educação popular é educação para todos. Então, não quer dizer exclusivamente uma educação da classe pobre, mas o tronco é dela, né? Então, é de toda a nação, né? Que é o mesmo que povo. E todos precisam ser bem educados. Então, algo que eu mencionei anteriormente e a gente também pode já encontrar na Idade do Ouro. O direito de ser educado revela uma responsabilidade social, eu mencionei isso também, né? Ao vir à Terra, todo homem tem direito à educação e depois, em pagamento, o dever de contribuir com a educação dos demais. E isso é muito forte, se a gente pensar na educação cubana, né? Isso é muito, muito presente nos dias atuais, falando do século XX, né, com a Revolução e ainda no século XXI. E a educação como projeto de emancipação. A um povo ignorante pode se enganar com a superstição. Olha só como ele opõe, né, como ele vai defendendo a educação científica, né? Se não tem educação científica, se tem superstição. Como é que se produz a superstição? Através da ignorância. Então, a um povo ignorante pode se enganar com a superstição e fazê-lo servil. Um povo instruído será sempre forte e livre. Um povo de homens educados será sempre um povo de homens livres. A educação é o único meio de salvar-se da escravidão. Então, a gente vai vendo, assim. Bom, eu vou passando adiante e talvez aqui. Esse texto é muito interessante da Escola de Eletricidade, porque também ele vai reafirmando algumas ideias. Ele está dialogando com o seu contexto. Ele é um homem do seu próprio tempo, ele está observando o mundo, né? Então, ele vai observando essas grandes transformações do campo das ciências, as novas relações do trabalho, o avanço da industrialização, as tecnologias daquele próprio tempo e mesmo as mudanças no pensamento filosófico. Então, o que o Martí, nesse texto, vai contribuir, né? Uma frase eu já falei aqui anteriormente, quando mencionava sua relação, né, com a filosofia da praxis, né? Que a literatura do tempo é ineficaz porque não é a expressão do nosso tempo. E ao mundo novo corresponde uma universidade nova. Educar é depositar em cada homem toda a obra humana que lhe antecedeu. Olha aí o acumulado, né?
É fazer de cada homem o resumo do mundo vivente até o dia em que vive. É pô-lo em nível de seu tempo para que flutue sobre ele e não deixá-lo debaixo de seu tempo com que não poderá sair a flutuar. É preparar o homem para a vida. Em tempos teológicos, universidade teológica. Em tempos científicos, universidade científica. Então, essa é uma preocupação sempre muito presente, né? E aqui um outro texto, eu não encaminhei para vocês, né? Mas eu acho. Sharon, desculpa. Oi? Sim. É porque eu acho que seria importante você pontuar lá a educação científica. Não corre, fica à vontade, tranquila, que eu acho que a gente não quer perder nada. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Em tempos científicos, uma universidade científica, né? E aqui, por que ele vai falando que as mudanças não são apenas formais? Porque se falava em educação pública, mas ele disse assim, olha, tem um falso conceito de educação pública, né? Então ele faz uma crítica a uma educação que não habitua a criança a desenvolver seu próprio pensamento. Então, ó, de novo, a idade do ouro, né? Um dos objetivos da idade do ouro era uma ferramenta, um instrumento, um momento de diálogo, né, com seus pensamentos e que a criança pudesse desenvolvê-lo, né, de forma crítica. Então, ele, olha, pessoal, olha que coisa mais atual impossível nesse excerto, né, quando ele faz uma crítica ao conceito de educação pública. Ler, escrever, contar. Isso é tudo o que lhes parece que as crianças necessitam saber. Mas para que ler? Se não lhes infiltra o gosto da leitura, a convicção de que é saborosa e útil, o gozo de ir levantando a alma com a harmonia e grandeza do conhecimento? Para que escrever? Se não se nutre na mente de ideias, nem se aviva o gosto por elas? Agora, contar sim, de memória e até sem. De memória, olha a indignação dele, de memória. Assim rapam os intelectos como as cabeças, assim sufocam a pessoa da criança. Em vez de facilitar o movimento e expressão da originalidade de cada criatura traz em si, assim produzem uma uniformidade repugnante e estéril, e uma espécie de camisa de inteligências. Gente, isso aqui é uma crítica à educação bancária, né? Isso aqui é Paulo Freire. Uma educação estéril, né? A gente se entende, né, que a criança não tem nada nos seus intelectos e que se pode depositar simplesmente, ou seja, de contar sim e de memória até 100, né? Então, a gente vai observando essas críticas, né, que o Martí vai trazendo, enfim, uma herança muito bem sólida, né, de um pensamento crítico. Agora eu consigo mostrar para vocês direitinho, né, os sapatinhos cor-de-rosa, o camarão encantado. Esses textos se encontram assim, ai, gente, nem lembro mais quanto é, mas é muito baratinho. Essas são edições de 2009, nas ruas, né, de Havana. Eu separei aqui uma companheira, onde é que eu botei o livro? Uma companheira cubana que esteve conosco lá no PPG de Educação da Unicinos, ela deu um testemunho para esse texto aqui, que o professor Danilo produziu, que ela fala sobre a sua vivência na infância com José Martí, né? É um textinho curto, eu acho que valeria a pena compartilhar, né? Então, a memória do Martí, assim como o Fidel, a gente mencionava na semana passada, né? O próprio Che atribuíram a ele o mentor da Revolução, seja a intentona, né, de 1953, dos jovens de julho, ou o sucesso, né, da Revolução em 59, em 60, a presença viva de Martí, né, ele tá por toda Cuba. Então, a Marianela, que naquele momento, 2000, deixa eu ver que ano que a Marianela, ela estava concluindo seu doutorado na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, na ESH, que é na mesma cidade onde está a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, né? Acho que é 2008. Olha o que ela contou para o grupo de pesquisa, né?
Vivências da infância a respeito de José Martí. Ela escreveu um textinho para gente. Desde a mais terna infância, guardo recordações em forma de vivências relacionadas a José Martí. Em todas as escolas primárias, havia sempre um lugar para recordar Martí, chamado Canto Martiano. Tinha um busto do apóstolo e algumas frases relacionadas com seu ideário, por exemplo, ser culto é o único modo de ser livre, ou, ao vir para a terra, todo homem tem direito de ser educado e deve contribuir como pagamento para a educação dos demais. O dia 28 de janeiro era celebrado em todas as escolas como o dia do nascimento de Martí. Depositavam-se flores no busto dele e cantávamos o hino nacional enquanto içávamos a bandeira. Nas aulas, narravam para nós os contos que Martí havia escrito para as crianças. Faziam-se concursos de desenhos relacionados a uma determinada história, assim como composições, né? Escrever 2 ou 3 parágrafos relacionados a Martí. Também dramatizávamos algumas histórias da Idade do Ouro. Recordo, com muito carinho, de uma apresentação que fizemos da poesia Os Sapatinhos de Rosa, na qual quase todo o grupo participou, fosse representando um dos tantos personagens que Martí nomeia na poesia, seja como caracteres secundários. Isso era divertido, porque tínhamos que nos fantasiar para representar a época. Mas isso, por sua vez, nos fazia pensar. Ajudava a entender melhor o drama da pobreza narrada naquela linda poesia, cujos principais personagens eram 2 meninos, uma rica e outra pobre. É uma poesia que também nos dava vontade de chorar, pois descobríamos no final que morria a menina pobre. Por isso, não esquecíamos do final da poesia, onde Martí nos dizia isso de maneira muito delicada. Abre aspas. E disse uma mariposa que viu da roseira, guardados em um cristal, os sapatinhos de rosa. Outra recordação tem a ver com conhecer, através das páginas ilustradas dos livros da escola, coisas sobre a vida do Martí. Sabemos que desde criança Martí havia se comovido com a violência da qual os escravos eram vítimas, e isso havia levado a lutar contra a escravidão. Na página colocaram um desenho do Martí olhando indignado como açoitavam um escravo. Em seguida, em outra página, se mostrava que já no início de uma adolescência, Martí havia sido preso. E ao ver o desenho de Martí, quase uma criança, carregando uma pesada bola como um grilhão, isso nos dava uma dor e fazia-nos descobrir o autêntico desse grande homem que amou tanto Cuba, que soube dar a vida pela sua liberdade. Liam-se também muitas poesias, os versos sencillos, né, versos simples, ou se cantava esses versos que faziam parte de Guantanamera, onde depois de cada estrofe se cantava um verso de José Martí. Na televisão, dentro da programação infantil, muitos contos dramatizados eram do livro A Idade do Ouro, e esses tinham grande aceitação por todos nós, que, embora as havíamos lido, nos encantava vê-las na televisão. Confesso que muitas vezes me frustrava um pouco, pois a imaginação de uma criança podia ser mais fértil que a pobreza dos cenários onde se dramatizava o conto. Martí escreveu para todas as idades, pois já no ensino pré-universitário a ênfase era outra, seu ideário político. Ler seus escritos e descobrir como alertava para o perigo nascente do Império estadunidense. Isso podia ser através de seus trabalhos jornalísticos, como também através de sua poesia. Seus desejos de uma América Latina unida, independente das garras do Norte. Não dava tempo para estudar a vasta obra martiana, mas sim os aspectos mais relevantes para nós, jovens cubanos. Isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu acho que 2 encontros, eu não tenho essa pretensão, não daria conta, acho que nem mesmo em 2 encontros, né, da gente conhecer essa vasta obra, que é a do José Martí, e do tanto que a gente pode ainda aprender com ele, identificar o seu legado, né, e a atualidade. Quando a gente lê esses textos, né, recupera esses excertos, a gente percebe da visão, né, ou seja, dessa pedagogia pré-visora que Martí pôde nos proporcionar, né. Então, eu acho que ficaria por aqui. Hoje eu falei mais que semana passada, né, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui para dar tempo de escutá-los e, Joeline, da gente conversar, né? Sim, Sharon.
Não tem como dar conta realmente, mas foi uma perfeita introdução, né? O primeiro processo de aproximação, acho que para quem nunca tinha visto, né? Você trouxe muita coisa, muitos elementos para a gente conseguir cada um aqui fazer suas conexões, que no meu caso fazendo as conexões com o Gramsci, né? O tempo todo você falando aí, eu pensando na escola unitária, né? A proposta do filósofo da praxis, do intelectual orgânico, como se assemelha aqui a perspectiva, né, de formação humana, de educação que ele vai desenvolvendo aí a partir dessa praxis, né, da filosofia da praxis que ele desenvolve, foi muito interessante também para pensar essa ideia do bom governante, né, que me parece que se aproxima muito com essa dialética também governante e governados, né, dirigentes e aqueles que controlam quem dirige. E a preocupação também da elevação do que o Gramsci chamaria de classes subalternas, né, ali para superar esse senso comum, né, a partir dessa visão de mundo, metafísica, mística, da superstição, como você bem apresentou aí, para uma consciência filosófica práxica, né, vamos dizer assim, ao mesmo tempo em que ele não se contrapõe ao desenvolvimento do conhecimento de uma forma universal, né, e busca trazer e realizar uma síntese. Né? Do ponto de vista da formação, nos textos também ali vendo como se assemelha também à perspectiva de formação omnilateral que o Gramsci desenvolve, né? Ele vai falar, vai citar o exemplo do Leonardo da Vinci como uma síntese, né, hipostasiadas de cada homem, né, o filósofo, o político e o inventor, ou seja, uma nova perspectiva humanista, né, que realiza essa síntese, como ele já tinha antecipado isso numa perspectiva latino-americana, e é muito importante a gente se apropriar disso, né, especialmente no momento histórico que a gente está vivendo, para tentar realizar isso, né, de ser livre a partir dessa nova cultura, né. Que bom que a gente teve esses dois encontros aqui contigo, riquíssimos, para abrir possibilidades de leitura agora do Martí com mais propriedade, inclusive, né? E aí, assim, abrindo aqui para o bloco de perguntas, né? Tem vários elogios aqui para ti chegando, né? No chat, né? Agradecimentos e os parabéns aqui pela tua apresentação, pela rica contribuição. E aqui a gente começa a abrir para as perguntas. Tem uma questão já, e quem quiser já pode ir colocando outras questões aqui. A ideia é que a gente forme aqui blocos de 3 perguntas para passar para a Sharon, né, desenvolver. O Marcelo Campelo, ele começa fazendo aqui, né, uma questão trazendo para a nossa realidade brasileira, né? O quanto nós estaremos mergulhados em um sistema colonial na educação brasileira e latina, né? Estamos muito longe de alcançar um pensamento educacional tal qual o de Cuba, já que não participamos ou não passamos por uma revolução, né? E aí termina afirmando que a nossa educação é mercantilista e não é emancipatória. E já queria abrir com essa, enquanto a Sharon vai respondendo essa, e se quiser também aproveitar para colocar outras questões que eu acho que você estava correndo, e aí a gente pode aproveitar já para você ir colocando essas questões também, enquanto outras questões vão chegando aqui no chat, tá bom? Tá bom, fiquei preocupada, porque como semana passada eu tentei dar conta daquilo que eu prometi, né? E então acabei trazendo, né, mais elementos. Bom, a pergunta do Marcelo é super interessante. Tem vários caminhos aí para respondê-la, viu, Marcelo? Eu vou contar um pouco de como grupo de pesquisa a gente foi lidando com essa questão, porque foi uma questão para a gente também, né? Sob a coordenação do professor Danilo Streck, aqui na Unicinos, né? Na época na Unicinos, agora ele está na UX. Quando a gente entrava na sala de aula e perguntava quem são os educadores latino-americanos que vocês conhecem, né? Vinha Paulo Freire. Muitas nunca tinham ouvido falar nem Freire, né? E quando alguém falava Freire, a gente pensava, e outro? E mais outro, e outra, né? E ia perguntando para o pessoal. O fato é que essa pergunta foi nos levando a querer conhecer mais sobre aqueles e aquelas que antecederam a Freire, né? Porque eu acho, Marcelo, que esse questionamento, né, o quanto ainda
estaríamos mergulhados em um sistema colonial na educação brasileira e latina, quanto, né? Ou seja, em medida, é possível mensurar, né? É possível a gente dar algumas qualidades para esse questionamento, né? Mas para a gente também era um problema como fazê-lo, né? Como que a gente vai atribuir uma qualidade, né, a isso? A gente organizou um livro que se chama Fontes da Pedagogia Latino-Americana. Gente, por favor, não estou fazendo propaganda, tá? Não se trata disso. Eu acho péssimo quando as pessoas vão para os lugares e começam a fazer autopromoção, mas não se trata disso. É porque, de fato, Martim e Paulo Freire foram motivadores para a gente organizar essa obra aqui, né? Fontes da Pedagogia Latino-Americana, né? Então, o que tem antes de Freire, né? O que tem antes de Martí? Qual é a relação que tem entre um e outro, né? Então, a gente fez literalmente um estudo, um mapa, né? Mapeamento de quem seriam esses educadores e educadoras que pensaram autenticamente a educação e a pedagogia na América Latina, né? E eu acho que daí essa pergunta, né, Marcelo, do pensar autêntico, ela já coloca a gente, um pensamento colonizado ou colonializado, ele não é autêntico, né? Ele é um pensamento invadido, né? E aderente às ideias e concepções do invasor, do colonizador, né? Do governante, né, Joeline? Então, a gente foi buscando esses educadores e essas educadoras. Então, de Paulo Freire e José Martí, a gente chegou a Simão Rodrigues, no Uruguai, ao Andrés Bello, o próprio Faustino Sarmiento, que eu apresentei várias, né, críticas sobre toda essa relação entre civilização e barbárie. Então, a grande tarefa educacional era civilizar, né, na perspectiva de Sarmiento. E enquanto que o Martí disse, não, só um pouquinho, essa contradição aí, né, é falsa erudição contra a natureza, né? Então é outro, mas mesmo assim, por que conhecer Sarmiento? A defesa da educação pública, o que se entendia por educação pública, né? E os seus próprios antagonismos do ponto de vista cultural que ele apresentava. Vou citar só mais alguns. O José Vasconcelos, no México, a Gabriela Mistral, o Mariátegui, né? Inclusive é um texto do professor Luiz Bernardo Pericá, né? O Anísio Teixeira, o Leopoldo Zea. A gente estava falando de filosofia da libertação, filosofia da praxis, né? Tá aqui um outro autor muito identificado com esse pensamento filosófico crítico, né? Florestan Fernandes, o Franz Fanon, o Che Guevara, Camilo Torres, o Chico Mendes e o subcomandante, à época, subcomandante insurgente Marcos, né? Agora ele já não é mais Marcos, enfim. Então, a gente foi fazendo esse movimento, né, da identificação, do estudo. Então, o que a gente se propôs? A gente pensou assim, olha, o que acontece, assim como nós, muitas, talvez algumas de nós aqui não tivessem tido contato com o José Martí ainda. Então, o que é necessário, né, para fazer esse contato, né, Joeline? Nós pensamos, um contexto histórico de apresentação do educador, da educadora, as suas contribuições para a educação e a pedagogia na América Latina, e a seleção e justificativa de alguns textos originais. Então, o leitor e a leitora pode se aproximar desses textos originais já com a introdução de contexto. Daí, Marcelo, a gente ficou mais curioso ainda, não se deu por satisfeito. Contente nós ficamos, né? Porque o livro, a gente gosta do resultado, gosta muito dele no grupo de pesquisa. Nós fomos adiante. Então, a gente organizou um segundo livro, Fontes da Pedagogia Latino-Americana, Heranças Descoloniais. Daí veio aí, Marcelo, a gente continuou com o teu questionamento, né? Então, a gente vai falar dessas heranças pedagógicas na América Latina, mas a gente vai lá para os troncos. Que heranças são essas que a gente tem do Popol Vuh e da pedagogia maia, por exemplo? O que o milho ensina, né? Quem são os homens e mulheres verdadeiros
que o Popol Vuh nos deixou como legado. O que a gente aprendeu com os Mapuches, aqui particularmente com uma intelectual Mapuche, a Jaqueline Margarita Caniguan, né? E ela vai falar sobre o bom adubo para dar bons frutos na educação Mapuche, né? Os Tupinambá, a partir do estudo do Florestan, a gente retomou Florestan para poder enfocar os Tupinambá, a educação, né? A relação da experiência, a relação com a observação, a transmissão, a oralidade, né? A educação que é a vida por toda a vida, etc. Antes eu falei do bem viver, né? A gente foi buscar o Sumac Calçai Foresmilha Simbanha, que é um líder indígena equatoriano, para entender esse projeto político-pedagógico do bem viver a partir de uma perspectiva, né? As escolas indígenas autogestionárias, a luta e reconhecimento de cidadania, através do Eduardo Leandro Nina Kesp, o próprio Bartolomé de las Casas, o Padre Anchieta, por isso que a gente botou coloniais, porque também tem a herança colonial, né? A nossa educação. Semana passada eu mencionava, o Brasil, pelo menos, nós tivemos 210 anos, para ser mais precisa, de monopólio da educação nas mãos dos jesuítas, né? Então, isso diz algo sobre quem nós somos e os impactos, né, na nossa educação e o pensamento crítico. A contradição do Felipe Goman Poma de Ayala, essa dualidade, né, entre a resistência e a subalternidade que ele vai assumindo, denunciando a colonização e, ao mesmo tempo, não querendo ser mais indígena, né? Então, quem eu sou? Enfim, buscando várias outras, né, educadores e educadoras, mulheres também, e trabalhando essas de heranças, né, de o quanto nós estamos mergulhados. Então, já que tu perguntou o quanto, eu diria que muito. Por outro lado, eu também acredito naquilo que a professora Adriana Puigros falou, que existem programas, projetos educacionais que coexistem com essas experiências ainda colonizadoras, né? Coexistem na resistência, mas também na busca pela superação dessa condição. Eu acho que o Freire ajuda muito a gente a compreender isso, acho que a pedagogia do oprimido continua sendo atual, sobretudo quando ele fala da teoria da ação antidialógica, ou seja, do papel que a invasão cultural cumpre ao aderir no oprimido, ao invadir o oprimido, ele conquista, né? Conquista, ele manipula, e o Freire, em alguns momentos, fala da mistificação, né? O José Martí fala em superstição, né? Na pedagogia do oprimido, o Freire vai falar dessa mistificação. Então, o que supera o antidiálogo? O diálogo. O diálogo é tudo aquilo que não é o antidiálogo. O que é o diálogo? É o trabalho colabor, né? Conjunto, essa relação de organização, de coletividade, né? Que é contra, ao invés da divisão, a união, né? Porque é isso, conquista para dividir. E o diálogo, ele unifica. Então, nós temos experiências. Aí é interessante, né? Essa relação como sujeitos coletivos, ela é muito importante, porque como sujeitos coletivos, nós também temos de trazer as nossas memórias coletivas, né? Das lutas que nos orientam e que nos fortalecem. Então, esse momento, assim, Joeline, esse curso que vocês estão promovendo, eu considero muito importante. Vocês já estão na segunda edição, porque contribui para o fortalecimento dessa memória viva, né? A gente poder falar da atualidade, tanto das nossas feridas abertas, né? Mas como das nossas experiências também coletivas, e, se não ainda vencedoras, né? Mas no curso, para usar a expressão da professora, mas estamos no caminho, né? Então tem que ser feito. O caminho se faz caminhando. Então ainda tem que ser feito, né? E claro, não passamos por nenhuma revolução, não passamos. Estamos às vésperas do bicentenário, que a gente pode fazer vários questionamentos, né, gente? Sim, Sharon. Cada coisa que você traz aqui para a gente pensar vai abrindo mais possibilidades aí para pensar em outros links, né? Aqui o Marcelo continua trazendo aí
mais uma questão, né, sobre se há alguma referência aí sobre educação ambiental, e aproveitar aqui também para pedir para você falar um pouco também sobre a visão de José Martí sobre essa questão da terra, né, que era central também, né, tanto com outros autores, inclusive, que a gente passou aqui, né, dessas contradições entre sul e norte global, né, mas qual seria aqui a perspectiva dele também, que você possa pontuar, e qual a centralidade disso no processo de formação humana, de educação, enfim. Aproveitar para falar um pouquinho sobre isso. Marcelo, a tua pergunta e a da Joeline, assim, elas são super interessantes. Eu diria para vocês um espaço ainda em aberto, né? Porque essa relação com a educação ambiental e José Martí, a gente poderia fazer uma relação entre educação ambiental crítica também, né? Então, quando a gente pensa o processo de educação integral presente em Martí, a gente está falando sobre o trabalho. Vocês viram que esses excertos que hoje ele está mais presente que na semana passada, a dimensão do trabalho. O Martí está olhando para o mundo agrário. Ele não nega o mundo moderno, né? Mas ele está atento, mas ele está dizendo, olha, é essa a nossa realidade, né? Então ele tem essa preocupação e valeria ter um olhar mais cuidadoso para esse tema em relação aos escritos do Martí. Eu não tenho tido contato com estudos vinculando José Martí e a educação ambiental, mas seria algo muito interessante. Óbvio que a referência mais direta que a gente tem é os mestres itinerantes, né? Que é esse documento em que a gente vai percebendo a importância que a educação tem, né? Onde está o povo? E onde é que está o povo? O povo está lá, né? No campo. Outro excerto que eu selecionei para vocês é o direito que os homens, esses homens e essas mulheres, né? No mundo justo e pacificado, para usar duas palavras, duas expressões que o Martí insiste, né? Um mundo justo e pacificado, a natureza ela deve ser socializada, né? Então eu acho que aí dá para construir uma hipótese, Marcelo, de que talvez procurando melhor os seus documentos a gente pudesse encontrar outros elementos que pudessem fortalecer uma certa ideia da natureza como um bem comum. E aqui eu estou colocando simplesmente como hipótese, posso estar falando bobagens, inclusive, vocês me perdoem, mas é um tema muito interessante e seria muito relevante a gente pensar nessas possibilidades do Martí dialogando, né, na perspectiva de uma educação ambiental crítica, porque a gente não encontra nos textos dele uma ideia explicitamente voltada para a conservação, né, conservação da ordem, não se trata disso, né, ao contrário, ele fala da transformação e do direito que os homens e as mulheres têm de ser homens e mulheres do seu próprio tempo. Então, a Joeline mencionava antes a importância da educação científica e da ciência prática. Essa ciência prática é na relação com a natureza, né? Então, enfim, olha, é uma pergunta muito interessante. Eu peço desculpas pela minha limitação em relação à temática, mas de fato é bem relevante. Tomara que vocês aí se interessem, busquem, né? Porque a obra completa do Martí está disponível e é muito fácil pesquisar. Para vocês terem uma ideia, no meu mestrado eu tinha um CD com as obras completas, né? Então eu ainda pesquisei num CD. Hoje não, a Claxo tem disponível, está mais fácil buscar os termos, né? E a gente tem outras. Claro, eu teria que ver aí o que possivelmente Cuba já tenha produzido, né? Alguma coisa, José Martí, educação ambiental, mas que para nós no Brasil, como historicamente estamos virados, né? Damos as costas para nossa América, a gente desconhece, e eu acho que eu faço parte desses e dessas que desconhecem, tá? E aqui, acho que a Ana Cristina perguntou, né, Ana, sobre o grupo de pesquisa. Pois é, o grupo de pesquisa, nesse momento, se está trabalhando na constituição de um centro de educação e pesquisa latino-americano, lá na UX, né? Eu vou deixar meu contato aqui e quem tiver interesse, a gente pode seguir conversa, né? E chamar para as reuniões
né? É um grupo bem grande, até eu mencionei o professor Danilo Streck, mas o grupo também participam o professor Thelmo Adams, que é um dos grandes colaboradores com esses 2 volumes, professor Sandro de Castro Pitano, que também é um dos grandes colaboradores no grupo de pesquisa, e, enfim, a gente vai inventando, né, Joeline? A gente vai escavando, o Thelmo, o professor Thelmo Adams, ele inclusive usa essa ideia como escavação, né? A gente vai escavando. Quando a gente se refere a fontes da pedagogia latino-americana, tem 2 metáforas, né? O Danilo fala que o que é uma fonte? Uma fonte pode jorrar, né? Tá certo que o hidronegócio tá de olho nas nossas fontes, né? Mas tem muita coisa aqui no subterrâneo também, né? E o Theo usa essa ideia da escavação. Então, a gente vai escavando, né? Vai fazendo essas ligações. Por exemplo, nesse segundo livro aqui, a gente já fala do mestre José Martí. Nós fomos estudar o José de la Luz y Caballero, né? Foi um professor historiador cubano que escreveu para a gente sobre ele, né? Então, isso que vai nos movendo, indo mais atrás, mais longe na história, né? Para melhor conhecer aí os nossos troncos e enxertar essa grande aventura, né, civilizacional que a gente não conquistou ainda a humanidade, né? A gente está atrás disso. Depois eu acho que eu vou querer conversar contigo nos bastidores sobre essas listas. Quem sabe numa próxima edição, né? A gente já vai formulando aí uma proposta para trazer alguns desses autores, né? Eu acho que seria interessante. A gente já está pensando lá na frente para compartilhar esses estudos, né? É interessante, né? Para a gente poder socializar, né? Que a pergunta do Marcelo vai nesse sentido, né? Como a gente tem esse déficit, né? De apropriação dos autores, né? Da nossa própria história, da composição da nossa própria história, né? E a nossa ideia é justamente essa, é a gente ir na dialética de apropriar, compartilhar, né? Já que o nosso papel é esse aqui, ocupando esses espaços, né? A gente tem uns minutinhos aqui para se aproximar do teto do nosso tempo, né? A gente não tem mais perguntas por enquanto aqui, Sharon, mas já queria aproveitar aqui para te agradecer em nome de todos, tá? De todos e todas que estão participando aqui do curso, do pessoal que está aqui na organização também, aprendendo, todo mundo aqui te assistindo e aprendendo contigo. Foi muito importante esse momento. Eu acho que esse autor deveria ter sido um dos primeiros que a gente deveria ter colocado, para a gente ter como ponto de partida, mas está chegando aqui também no momento oportuno para a gente preencher aqui essas lacunas, né, da nossa própria formação, e agradecer realmente e abrir também para você fazer as considerações finais aí de algum ponto que tenha ficado pelo caminho nessa correria aqui do tempo, ou que você acha importante colocar aí para a gente fechar aqui esse módulo, esse encontro de forma brilhante, como você teve nesses últimos encontros, tá? Joeline, na verdade, eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês, né? A gente sempre aprende muito, né? Aprendi muito nesses 2 encontros, porque a gente retoma os nossos próprios escritos, né? Aí, às vezes, e é muito interessante isso do texto e das reflexões, como eles vão se transformando ao longo do tempo, né? E esse trabalho, eu queria reforçar de que eu estive com vocês nesses 2 momentos compartilhando, mas é um trabalho de grupo, né? Tem muitas pessoas envolvidas, e a gente tem esse privilégio de poder compartilhar o nosso tempo com muitas pessoas. Eu citei várias delas aqui, né? São companheiros de trabalho, de fato. É toda uma trajetória, né, Joeline? E é possível a gente fazer pesquisa com solidariedade, é possível fazer pesquisa a várias mãos, né?
E é um compromisso nosso compartilhar com vocês. Então, para mim é uma grande satisfação receber também cada um dos questionamentos. Aquilo que eu não estava apropriada, eu fiz aqui relações livres, né? Reflexões menos científicas, mais assim abertas, né? Então, por favor, leve isso em consideração e tomara, espero, né, ter contribuído efetivamente com cada um e cada uma de vocês. E eu desejo um excelente curso, que vocês continuem essa trajetória, né, Joeline? Porque, de fato, a gente não tem tido tantos espaços para falar sobre a nossa América, sobre a nossa própria história. A Cecília está aqui de novo, Cecília. Querida Cecília. Cecília é companheira de GT, de Educação Popular e Educação do Campo. Né? É isso, gente. Agradecer muitíssimo. Sou muito grata a vocês. Nós que agradecemos, Sharon, né? E assim, esse material aqui, né, vai ficar disponível tanto no nosso canal, no canal no YouTube, no Gramsci UFC. Depois também a gente pretende, né, trabalhar e extrair o áudio para compartilhar também no formato podcast, para compartilhar cada vez mais, né, e ampliar esse alcance para chegar a todos que possam realmente ter acesso, né, de alguma forma, seja através do vídeo, seja através do áudio. E, né, já que lembrar que no nosso próximo encontro a gente vai continuar aqui, né, o segundo módulo, começar o segundo módulo com o professor Weber Lopes sobre Amilcar Cabral. Então, que delícia, que legal. Não deixe de estar aqui, né, com a gente para prestigiar também, continuar aí se apropriando desses autores importantes, como a Sharon disse, para a gente pensar um pouco sobre a nossa realidade, né, na América Latina, no sul global como um todo, tá? Então, boa noite, obrigada mais uma vez. Espero que a gente continue aqui nessa parceria, se seja só o primeiro encontro, só a primeira atividade que a gente compartilha, né, e realiza aqui juntos, e que venham outros momentos também, tá? Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Tchau, boa noite. Fiquem bem, tá? Vacina para todo mundo, pão na mesa e educação também. E dia 19, quem puder, esteja junto. Aí.